Olá pessoal, eu vim nesse vídeo mostrar o passo a passo desse porta-livro que eu fiz, que ficou lindo. E o diferencial dele é que além de carregar o livro para onde vocês forem, ele tem esse porta-canetas aqui e ainda tem um bolsinho aqui para colocar um bloquinho, ou um bilhete único, um cartão, qualquer coisa que vocês queiram colocar aqui. E ele ficou bem lindo, esse porta-livro, e ele é super fácil de fazer. Cabe um livro mais ou menos dessa gramatura aqui. E eu vou ensinar vocês agora nesse vídeo. Bom, então primeiramente eu quero falar para vocês sobre os moldes, né? Eu montei os moldes para fazer essa peça. Então esse primeiro molde aqui, que seria o corpo, a parte principal, eu fiz o tamanho de 30 centímetros de altura por 23 centímetros de largura. E aqui eu vou cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro e 2 vezes na manta. Eu usei a manta R2. O outro, que seria o bolsinho, esse bolsinho aqui onde eu vou fazer a marcação para colocar a caneta, eu fiz 26 centímetros de largura e 18 centímetros de altura. Porém, aqui vamos cortar um tecido principal e um tecido de forro. Porém, no tecido de forro, além desses 18 centímetros, eu cortei 3 centímetros a mais só para fazer essa viradinha aqui, que eu achei que ficou um detalhe bonito. Porém, se vocês não quiserem, vocês também podem deixar os 18 centímetros, tanto no tecido principal como no tecido de forro. Nesse bolso eu não fiz com manta acrílica, eu preferi usar a entretela para ficar mais flexível, tá? Então você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez na entretela. E a abinha eu fiz esse molde aqui, 18 centímetros de altura e 18 centímetros de largura. E arredondei aqui nas pontas, tá? Então, 18 centímetros de largura, 18 de altura e arredondei aqui nas pontas. Também eu vou cortar 2 vezes no tecido principal e uma vez na manta. Eu optei por 2 vezes no tecido principal, mas fica a gosto. Se de repente você quer montar diferente a parte daqui de dentro, se você quiser montar aqui com um tecido e aqui com outro tecido, aí você corta uma vez deste e uma vez deste, tá? Sendo que vão ser 2 tecidos aqui mais a manta. Quanto às alças, eu cortei 2 tirinhas de 5 centímetros por 35, que eu achei que é um tamanho ideal, somente para você mesmo pendurar aqui no braço, tá? Então, cortei 2 tecidos de 5 por 35 e também fiz na entretela. Eu preferi não fazer com a manta acrílica. Então, você vai cortar 2 vezes no tecido e uma vez na entretela para alça. Bom, aqui eu já trouxe a alça costurada. Então, aquelas tirinhas de 5 centímetros por 35, eu uni a entretela e eu coloquei o tecido direito com direito e passei uma costura aqui na primeira ponta e depois aqui. Porque aí depois eu vou desvirar. Já costurei, já trouxe costurada a alça. Eu vou tirar esse excesso aqui de entretela e vou desvirar a alcinha. Agora eu vou fazer a parte do bolso. Então eu coloquei a entretela, o tecido principal e o forro. Então eu vou colocar direito com direito, vou passar uma costurinha pé de máquina aqui, vou desvirar e passar lá no ferro e tirar as sobras de manta.
eu já vou fazer e já volto para mostrar. Mas antes disso, eu também já vou assim passar o ferro aqui na manta, com essa parte da aba. Vou passar uma costurinha aqui de segurança em volta e vou aplicar esse pomponzinho aqui, né? Na verdade, quando eu tô passando essa costurinha aqui na aba, eu já vou colocando esse pomponzinho. Então, eu alfineto, que eu acho mais fácil, bem aqui na bordinha, eu vou alfinetar e vou passar a costurinha aqui bem na borda do pomponzinho com a abinha. Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Bom, eu já costurei, desvirei a alça e fiz uma costura aqui bonitinha nas duas extremidades. Também já costurei aqui a parte que vai ser o forro, virei. Por isso que eu falei, do molde eu marquei 18 centímetros, mas eu aumento 3 centímetros na altura para fazer esse acabamentinho que eu acho que fica uma graça. Mas também, se não quiser, você dobra rente aqui e ele vai ficar por igual, não tem problema, fica bonito também, né? Então, eu já fiz também, passei uma costura aqui no meio dessa divisória aqui, também para ficar fixado. E aqui na abinha eu apliquei já o pomponzinho aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui na abinha? Agora eu vou com a outra parte do tecido, direito com direito, eu vou alfinetar aqui e vou fazer a costurinha na volta também e depois desvirar a peça, tá? Eu vou fazer e já volto para mostrar para vocês. Então, eu já fiz a costura aqui do forrinho em toda a volta. Vou cortar esse excesso de pompom, o excesso de linha também. Se ficou tortinho, eu dou uma acertadinha também. E vou desvirar agora a abinha. Vou desvirar, vou ajudar aqui com um palito, né? Pra ficar certinho os cantinhos. E vou ir acertando. O ideal é passar no ferro. Eu vou fazer isso, tá? Pra mostrar pra vocês. Vou passar no ferro e vou fazer também mais outra costura aqui na volta pra ficar bonitinho também. Bom, então eu já fiz a costurinha da aba, tá? E o que que eu fiz? Eu já aproveitei, no tecido de forro, eu juntei direito com direito e já uni toda a extremidade. Lembrando que eu gosto de deixar uma abertura aqui na lateral, eu deixei aqui, tem mais ou menos, tem quase 4 dedos de abertura aqui na lateral, para poder desvirar toda a peça. Eu prefiro deixar na lateral do que aqui no fundo, porque eu acho que disfarça bastante. E aí, depois, na hora de fechar a costura, ela não fica tão à mostra, tá? Então, eu já aproveitei e costurei aqui o tecido de forro direito com direito, deixando a abertura aqui de lateral. Agora, o tecido principal, que é o corpo do nosso porta-livro, eu já passei o ferro na manta nos dois, tá? Já fiz essa parte. Aí, a gente vai pegar um deles, que agora nós vamos aplicar o bolso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar melhor. Vou alfinetar e vou fazer 4 marcações de 3 centímetros. Vou utilizar esse giz de tecido e vou fazer 4 marcações de 3 centímetros. Pronto, eu fiz a marcação aqui. O tecido é escuro, eu não sei se vocês vão conseguir observar, mas eu marquei aqui, fiz 4 marcações de 3 centímetros. E aí, nessa marcação aqui, eu já passei uma costura aqui em cima. Você pode também passar uma costura de ponto decorativo, se a sua máquina tiver ponto decorativo. Eu passei o pesponto normal aqui,
nas 4 marcações que eu fiz aqui, que vai ser onde nós vamos colocar a caneta. Esse giz de tecido, depois que passa o ferro, ele desaparece, então ele não vai ficar manchado dessa forma, tá? Então, agora, nós vamos pegar a outra parte do corpo e eu vou colocar direito com direito. Já vou colocar minha etiqueta também. E aí, eu vou passar uma costura normal, reta, dessa extremidade, em toda a volta da peça. Eu vou passar uma costurinha reta. Não precisa deixar nenhuma abertura, só aqui em cima que não vai passar, pra gente poder desvirar a peça. Bom, fiz toda a costura aqui, tá? Dando a volta na peça. Aqui em cima não, que é onde a gente vai desvirar a peça. Agora, nós vamos fazer a caixinha de leite. Aí, eu vou aproveitar e já vou fazer a caixinha de leite aqui e no forro também, tá? Então, a caixinha de leite eu marco da costura, eu marco 3 centímetros de altura e 3 centímetros de comprimento. Então, 3 por 3. Sempre daqui da costura. Então, vou fazer essa marcação aqui. Dos dois lados, tá? Desse lado aqui também. E aí, nessa marcação da caixinha de leite, eu vou fazer o recorte desses 3 centímetros. Isso tanto nessa peça principal quanto no forro, a mesma coisa. E aí, eu vou dobrar, abrir aqui, né, a caixinha de leite e vou passar a costura aqui na pontinha, tá? Então, aí você vai fechar aqui com uma costurinha pé de máquina. Bom, então já fiz aqui a caixinha de leite dos dois lados e também fiz no tecido de forro. Agora eu vou desvirar a minha peça. Acertar as pontinhas, ver se deu tudo certo também. Pegar com a ajuda de um palito, que é mais fácil. E vou acertando ela. Tá? Então, ela vai ficar assim. Agora, eu vou mostrar a parte, como eu coloco a abinha. Então, eu vou colocar ela aqui no direito mesmo, né? Então, eu dobro aqui, costura com costura, pra marcar aqui nas costas o meio, tá? Então, eu faço um pequeno piquezinho aqui, só pra me identificar qual que é o meio aqui das costas, tá? Então, assim, a peça tá aqui à frente, aí eu coloco aqui costura com costura, aqui nas costas eu marco aqui a pontinha, o meio, pra eu saber onde tá o meio da peça. Na abinha, a mesma coisa, eu vou dobrar, vou fazer um piquezinho bem pequenininho mesmo, só pra eu centralizar aqui o meio. Então, aí eu vou unir desta forma aqui, ó. A marcação com a marcação. Vou colocar alfinete pra segurar, fica mais fácil.
Então, aqui ela vai ficar nas costas, bem centralizadinho, tá? Então, aqui tá a frente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de segurança somente onde tá a aba. Pronto. Passei uma costura aqui, tá? Então, ela tá firme aqui na frente mesmo, tá? É assim mesmo que eu tenho feito essa peça. Aí, o que que eu vou fazer agora? Colocar todo mundo pro lado do avesso. Colocar todo mundo aqui de novo pelo lado do avesso. E aí, agora eu vou encaixar a alça. Então, pessoal, essa parte, ela é um pouquinho chatinha de fazer. O que que eu vou pegar? Eu vou acertar também aqui o meio da minha alcinha. Vou dar um piquezinho na ponta dos dois lados. E esse meio, eu vou aqui dentro encaixar exatamente na minha costura, tá? Então, eu vou encaixar assim pro lado de dentro, meinho com a costura, e vou colocar aqui um alfinete. Vai ficar um pouquinho difícil de encaixar, mas com jeitinho vocês conseguem. Difícil não, é só questão de jeito mesmo. É só colocar um alfinete aqui e ele vai segurar o meinho certinho. Isso você vai fazer dos dois lados. Pronto, a alça, então, eu peguei o meio que eu marquei e exatamente na costura lateral eu vou centralizar e prender com o alfinete. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, isso com a alça aqui pra dentro. O tecido é escuro, mas não dá pra ver, tá? Aí, o forro eu já vou colocar também aqui. Eu virei o forro com o direito pro lado de fora, porque eu vou colocar direito do forro com o direito do tecido principal. E ele também vai ficar aqui dentro, e eu também, a lateral, também vou alfinetar ali com a lateral do principal. Vai ficar um pouco desajeitado, porque como a alça tá aqui dentro, você não vai conseguir enfiar todo o forro. Mas aí com jeitinho você vai encaixando, encaixa primeiro as laterais, então ela vai ficar por cima da alça. Já coloca um alfinete prendendo e depois faz o acerto para prender também as demais partes para poder costurar. Pronto, prendi todo o forro aqui dentro. Na hora que você for costurar para prender tudo, vai esticando também para o forrinho ficar certo, porque como não dá para empurrar lá para dentro por causa da alça, então ele fica um pouquinho aqui dobrado. Então vai esticando na hora da costura. Agora nós vamos na máquina e vou passar uma costura aqui em toda a volta de um pé de máquina, em toda essa volta aqui. Prontinho, já costurei pezinho de máquina toda a volta. Agora, naquela abertura que eu deixei aqui na lateral do forro, nós vamos desvirar toda a peça. Prontinho, fiz a costura de acabamento, desvirei, tirei os excessos de linha também. Agora a peça tá praticamente pronta, agora só falta aplicar o botãozinho e olha que linda que ficou. Eu vou aplicar o botãozinho e já venho mostrar pra vocês. Antes disso, quero dar uma dica pra vocês, pra costurar toda essa volta aqui, arredondada, caso vocês tenham dificuldade, aqui na máquina, vocês retirem esse suporte aqui, tá? Dependendo da máquina que vocês tenham, retirem o suporte, que aí facilita costurar só nessa parte da máquina aqui, né? Que eu acho bem mais prático. Prontinho, coloquei o botãozinho, aqui ficou o porta-caneta
E tá pronto o nosso porta-livro. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deixar os seus comentários e compartilhar com seus amigos. Muito obrigada, um abraço a todos!